Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, jornalista, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui repercutindo o caso Celso Daniel, acho que o primeiro crime político, né, o emblemático, com questões que podem levar a um crime político ou um simples crime urbano, e a gente está aqui para responder essas questões, fazendo a videoanálise do documentário do Globoplay, Quem Matou o Celso Daniel. Você que não quer aí ficar 8 horas assistindo o documentário para descobrir a resposta, a gente está trazendo aqui, não como um spoiler, mas como uma análise jornalística, uma das questões que movimentaram esse país por muitos e muitos tempo, muito tempo. Né? O crime aconteceu em 2002, né, dia 20 de janeiro de 2002, o corpo foi encontrado, e a gente está contextualizando para você sair daqui com respostas e ver o imbróglio que uma situação como a do Adélio, como a da Marielle, pode acontecer. Você vê, a Marielle aconteceu o crime e foi resolvido agora com um pouco mais de 3 ou 4 anos. Agora, o caso do Celso Daniel até hoje deixa pontas abertas, né, para interpretações. Então, a gente, olhando o passado, a gente entende o presente e já consegue projetar o futuro. A gente espera que nunca mais aconteçam casos como esses aqui no Brasil, mas vira e mexe está acontecendo. Um caso Marielle, um caso Amarildo, um caso Tim Lopes. Teve recentemente dos ecologistas aí também que foram mortos por mafiosos aí na Amazônia. Então, o Celso Daniel foi o primeiro crime político, né? Ele era um prefeito petista, só para contextualizar, lá de Santo André, e tudo indicava que ele estava envolvido numa situação que ele descobriu uma máfia, né, no setor de transportes ali na cidade de Santo André, e poderia colocar a boca no trombone e alguém queimou o arquivo. Tudo daria a entender isso. O documentário vem mostrar, né, todas as vertentes, e a gente com calma vai analisar, e com a parcimônia que o jornalismo prega, a gente fez essa análise aqui. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar essa suposta questão que foi levada ao conhecimento do Celso, e você vai tirar suas conclusões. Peço que você comente aqui o que você acha, quem matou o Celso Daniel na sua opinião. Pode deixar escrito aqui nos comentários, deixe o seu joinha, valide o nosso canal e se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum episódio dessa análise, assim como os outros vídeos que a gente fez dos casos polêmicos aqui do nosso Brasil. Tá? Você é muito bem-vindo por aqui, saiba disso. Então vamos lá. Em 2001, teve uma onda de sequestros muito grande em São Paulo, era o crime do momento, pegava todo mundo, pegaram o tal do Toninho do PT, que também foi morto, pegaram o próprio empresário Washington Oliveto, né, teve um sequestro muito famoso. Depois teve uma questão da filha do Silvio Santos, posteriormente também. E era a onda. Pegava, sequestrava, pedia a recompensa, né, o resgate, e liberavam as pessoas. O que acontece? Quando pegaram o Celso Daniel, não, provavelmente pela tese de que era um crime urbano, os bandidos não sabiam de quem se tratava. Só que aí tem um contraponto. Poxa, os bandidos não sabiam quem eles iam sequestrar. Mas por que desceram atirando em um carro, já que eles estavam pegando um carro aleatório, sem saber se aquele carro era blindado? Então eles queriam matar o motorista? Porque só atiravam do lado do motorista. E o Celso Daniel estava do lado do passageiro. Isso é um fato muito intrigante. Essa resposta não tem no documentário. Então essa é a pergunta que eu ainda faço. Essa é a pergunta que ficou em aberto. Por que desceram, partindo do princípio de que não foi um crime planejado, por que os bandidos desceram atirando pelo lado do motorista, se não soubessem que era um carro blindado? Entendeu? Essa é a pergunta que ficou no ar em todo o documentário. Com essa resposta, ficaria mais fácil de ter algumas outras respostas e conclusões. Um fato curioso, o avô e o pai do Celso Daniel morreram com 50 anos de idade. E aí você vê aqui que o Celso Daniel, ele viveu de 51 a 2002. Mesma idade. Curioso, não é? Bem curioso. Isso é um fato curioso. Questões que a psicologia explica, né? A repetição da vida. Então tem gente que às vezes não acredita, né? Mas você vê que o filme se repete em algumas situações. Essa daqui é a reunião. Deixa eu ver se eu consigo pôr em tela maior.
Essa daqui é a reunião que teria existido, eu acho que aqui é o Gilberto, né, que fala que era um braço forte do Celso Daniel na prefeitura na ocasião. Tem o Gilberto e tem um outro assessor dele que tem um nome importado aqui também. Como é que é o nome dele? O Gilberto e é o Hittner, acho que é Hittner, né? É o Hitter. Então são esses dois que falam bastante dos bastidores ali, administrativos e tudo mais. O Gilberto chegou a fazer até um dossiê e entregou na mão do Celso Daniel. Esse dossiê foi encontrado no apartamento dele pós-morte, um envelope fechado que provavelmente o Celso Daniel, do jeito que ele falou, que pegou e falou, eu tô cansado de ouvir isso todos os dias. Então quer dizer, talvez ele não queria ver algumas coisas que aconteciam no governo. Passava a imagem de um cara muito honesto e transparente, o Celso Daniel. Tá? Passava essa imagem, a gente não tem como provar agora, é só ouvindo depoimentos. Mas a reunião foi essa daqui, que ficou sabendo que tinha um esquema, né, de arrecadação para verba partidária. Olha só, isso é uma dramatização feita no documentário, né, óbvio. Essa arrecadação, ela pode ser feita legalmente ou à margem da lei, do Caixa 2. No caso de Santo André, as campanhas eram feitas, o Sérgio era encarregado. Possivelmente, esse é o Gilberto. Você tinha prática de Caixa 2, sim. Eu me lembro. Irmão do Celso Daniel aí, ó. E o Gilberto entrou logo nesse assunto. Porque foi ele que propôs a conversa. E o Gilberto relatou. Havia um esquema de arrecadação de recursos para financiar campanhas eleitorais. E que ele próprio tinha levado numa oportunidade R$1.200.000, o Corsinha preto dele, morrendo de medo, para o José Dirceu, que então era presidente do Partido dos Trabalhadores. Entendeu? Então, essa aí é o começo da questão de ser um crime político, né? Então, o Gilberto teria levado R$1.200.000 para o José Dirceu, que era presidente do partido, ou tesoureiro do Partido dos Trabalhadores ali na ocasião, para financiar campanhas. Então, a partir desse momento, o filme começa, o documentário começa a se desenrolar para uma questão. Ó, tá vendo? Descobriram um esquema, levaram para o Celso Daniel, ele não teria concordado muito, então vamos chamar o Sérgio para bater um papo com ele, amaciar o Celso Daniel, para que ele não abra o bico e, dependendo da resposta que ele der nesse jantar, a gente toma algumas providências. Uma das principais teorias que trazem ali nas conclusões do filme é de que o sequestro era sim para o Celso Daniel, foi direcionado sim, não se sabe se a mando do Sérgio ou não. Depois tem uma questão que eu vou trazer aqui que é importante em relação ao Sérgio, porque o filme inteiro você passa culpando, fala, não, foi esse cara. Pô, era o único que estava com ele no jantar, não é possível, o Sérgio tem culpa no cartório. E depois tem um fato que isenta um pouco ele de culpa assim, né? Você fala, poxa, foi um crime político. Então tá, então pega o Celso Daniel para dar um susto, tá? Pegaram ele ali, o Sérgio supostamente sabia, nessa teoria, tá? Na primeira teoria, e aí era para dar um susto no Celso Daniel, certo? Talvez não tenha dado certo, o Celso Daniel talvez não tenha falado as palavras certas, eles decidiram eliminar. Essa é uma das teorias, tá? Eu não compro essa teoria. Eu não compro essa teoria aí. Outra teoria é de que foi um crime, simplesmente um crime urbano. Crime urbano. Estava ali, aconteceu, os bandidos tinham que pegar o primeiro que aparecia mesmo, e não sei o quê. Deu errado com um rapaz que trabalhava no Ceasa, que tinha uma Dakota vermelha, acabou não dando certo o sequestro. Eles precisavam levar um carro importado, pegaram o primeiro carro importado que viram e levaram, mas não levaram o carro. Pegaram só o passageiro. Por que pegaram só o passageiro? Se normalmente o dono do carro é o motorista. Normalmente é o dono do carro que dirige o carro importado. O Silvio Santos costuma dirigir o próprio carro aqui. Agora não sei se com 90 anos ainda dirige, mas costumava dirigir. A Hebe
dirigia o próprio carro. Por que pegaram o passageiro? Então a teoria de que era um crime urbano simples é também muito rala. Muito rala. Ah, vamos ali pegar o passageiro do primeiro carro importado que aparecer. E aí, os bandidos se desesperaram nessa teoria de crime urbano quando viram na televisão e não sei o que, tarari, tarará. Detalhe, o Sérgio, quando dá ré no carro, depois que pegam o Celso Daniel, ele dá uma ré no carro, e ele fala, avisem a polícia, sequestraram o prefeito de Santo André. Então, moradores ali que estavam no entorno na janela podem ter acionado a polícia. Essa era uma das teorias até da polícia e da imprensa saber antes da própria família que o Celso Daniel tinha sido sequestrado. Tá? Eu já vou falar para vocês quem matou o Celso Daniel, não estou enrolando não. Para onde a gente vai? Vamos para a lista aqui dos bandidões, né? Quem matou o Celso Daniel, você já quer saber agora? Eu vou falar quem matou nesse segundo e no terceiro eu vou falar o porquê. Então tá aqui, ó. Quem matou? Ó, o monstro é o líder da quadrilha, vocês estão vendo bem aí? Não, tá, deixar pequenininho aqui, que o mais importante é aqui. Líder da quadrilha, o monstro, aqui, ó, primeirão. Sequestradores, Itamar, John, Bozinho, Marquinhos, Edson. O Zé Edson, a princípio, fala que quem matou o Celso Daniel foi o Lalo, que é um menor de idade, sempre, né? As quadrilhas pegam o menor para Cristo, que a pena é mais branda e tudo mais. Esse Lalo confessa o crime de uma forma completamente descompromissada, comendo um sanduíche de mortadela na sede do DEIC aqui da capital, a divisão de sequestros, né? Ele confessa, depois é preso o Zé Edson e acaba dando a entender que foi ele mesmo que atirou, culpando um menor para poder se livrar do crime. Então, estava resolvido. Quem matou o Celso Daniel, na visão do Zé Edson, era o Lalo. Na minha visão, após assistir o documentário, quem matou foi o próprio Zé Edson. Foram, segundo o Zé Edson, eles foram em 2 levar o corpo do Celso Daniel lá para aquela estrada, né, da favela Pantanal, ali perto de Juquitiba, e deixou o corpo lá. Segundo o José Edson, o Lalo tinha matado, depois na última versão que aparece no documentário, quem leva na verdade é só o Zé Edson, tá? Então fica claro que não foi o menor de idade que atirou. Então quem matou o Celso Daniel se chama José Edson. A motivação do tiro, simplesmente porque se assustaram com o tamanho do peixe que tinham pego. E aí você fala assim, tá resolvido o filme, né? Tá resolvido o mistério, só que não. Vou contar para vocês no terceiro e último episódio aqui da nossa videoanálise. Esse daqui é um outro caso que fala muito com a minha região aqui, e é isso que acaba trazendo à tona uma nova situação para o documentário, com 2 novos suspeitos que podem dar uma reviravolta nesse caso, tá? Em vez de 8 horas, você vai resolver o caso Celso Daniel em pouco mais de 30 minutos aqui comigo. Isso que é conteúdo, hein, meu amigo? Tá gostando? Deixe seu comentário aqui, se você já sabia quem tinha matado o Celso Daniel, se você sabe a motivação do crime do Celso Daniel, pode trazer aqui também pra gente. Às vezes você tem informação, nunca teve uma via de acesso para trazer. Deixa o seu joinha, deixa a sua inscrição e ative o sininho das notificações. Te espero no próximo e último episódio aqui, Quem Matou o Celso Daniel.